meu nome é Maria Cândida e vou começar a ler com vocês o 12º capítulo do livro A Princesinha. Quando se vive em uma rua com casas geminadas, é interessante pensar nas coisas que estão sendo feitas e ditas do outro lado da parede dos aposentos em que vivemos. Sara gostava de se divertir tentando imaginar as coisas escondidas pela parede que dividia um internato exclusivo da casa do cavalheiro indiano. Ela sabia que a sala de aula era do lado do escritório do cavalheiro indiano e esperava que a parede fosse grossa o bastante para que o barulho, que às vezes se fazia depois das aulas, não o incomodasse. Estou começando a gostar muito dele, disse ela para Ermengarde. Não gostaria que ele fosse incomodado. Adotei-o como amigo. Pode-se fazer isso com as pessoas quais nunca conversamos. Você pode simplesmente observá-las, pensar nelas e preocupar-se com elas, até que passem a parecer quase como parentes. Às vezes, fico bastante ansiosa quando vejo o médico visitá-lo 2 vezes no mesmo dia. Tenho pouquíssimos parentes, disse Ermengarde pensativa, e fico muito feliz com isso. Não gosto dos parentes que tenho. Minhas 2 tias vivem dizendo: minha nossa, Ermengarde, você está gorda demais, não devia comer doce. E meu tio está sempre me fazendo perguntas como: quando Eduardo III ascendeu ao trono? E quem morreu por ter comido lampreias em excesso? Sara riu. As pessoas com quem você nunca conversou não podem lhe perguntar coisas como essas, disse ela. E tenho certeza de que o cavalheiro indiano não o faria, mesmo se estivesse muita intimidade com você. Eu gosto dele. Ela começou a gostar da grande família porque eles pareciam felizes, mas gostavam do cavaleiro indiano, porque ele parecia triste. Era evidente que ele não havia se recuperado completamente de alguma doença muito grave. Na cozinha, onde, claro, as criadas, por algum meio mistério, sabiam de tudo. Havia muita discussão a seu respeito do caso dele. Ele não era realmente um cavalheiro indiano, mas um inglês que havia morado na Índia. Ele passara por alguns grandes infortúnios que, por um momento, colocaram de tal forma em perigo toda a sua fortuna que ele pensou que estava arruinado e sem nenhum dinheiro para sempre. O choque fora tão grande que ele quase morreu de febre cerebral, e desde então sua saúde ficara debilitada. Apesar de sua sorte ter mudado e todas as suas poses terem sido restituídas, seus problemas e perigos tinham ligação com Minas, e Minas com diamantes nelas, disse a cozinheira. Nenhuma de Minas economias vai para Minas, e especialmente Minas de diamantes, disse olhando de Salzalho para Sara. Todos nós sabemos algo sobre elas. Ele se sentiu da mesma forma que meu papai, Sara pensou. Ficou tão doente quanto meu papai, mas não morreu. Por isso, seu coração ficou ainda mais envolvido por ele do que antes. Quando ela era enviada para algum lugar à noite, por vezes ficava muito feliz, pois havia sempre uma chance de as cortinas da casa ao lado ainda não terem sido fechadas e poderia olhar para a sala quentinha e ver seu amigo adotivo. Quando não havia ninguém por perto, ela costumava parar e, segurando-se na grade de ferro, desejava-lhe boa noite, como se ele pudesse ouvi-la.
Talvez você possa sentir, caso não pode ouvir. Era sua fantasia. Talvez pensamentos bons cheguem até as pessoas de alguma forma, mesmo através de janelas, portas e paredes. Talvez você se sinta um pouco aquecido e consolado sem saber o porquê. Quando eu estou em pé, aqui no frio, na expectativa de que você melhore e se alegre novamente. Sinto tanto por você, ela sussurrava com uma vozinha intensa. Gostaria que você tivesse uma pequena senhorita que pudesse cuidar de você, como eu costumava cuidar do meu papai quando ele estava com dor de cabeça. Eu mesma gostaria de ser sua pequena senhorita. Coitadinho. Boa noite. Deus o abençoe. Ela ia embora, sentindo-se muito consolada e um pouco mais aquecida. Sua compaixão era tão forte que ela poderia alcançá-lo, de alguma forma, enquanto ele se sentava em sua poltrona diante da lareira, quase sempre em um grande camisolão e quase sempre com a testa apoiada na mão, encarando o fogo sem esperanças. Para Sara, ele aparentava ser um homem que ainda não tinha algo o incomodando em sua mente e não simplesmente alguém cujos problemas haviam todos ficado no passado. Ele parecia estar pensando em algo que o magoou agora, ela disse para si mesma. Mas ele recuperou todo o seu dinheiro e vai se curar da febre cerebral com o tempo. Então, ele não deveria mais estar assim. Fique imaginando se não há nada além. Se havia algo além, algo que as criadas não tinham ouvido. Ela não podia deixar de acreditar que o papai da grande família sabia que era o cavalheiro que ela chamava de Senhor Montmorency e a Senhora Montmorency ia visitá-lo frequentemente. E todos os pequenos Montmorencys também iam, mas com menos frequência. Ele parecia gostar principalmente das duas garotas mais velhas, Janete e Nora, que tinham ficado tão surpresas quando seu irmão menor, Donald, oferecera sua moedinha a Sara. Ele tinha, na verdade, um lugar muito especial em seu coração, para todas as crianças e particularmente para as garotinhas. Janete e Nora gostavam tanto dele quanto ele delas, e aguardavam com muito prazer pelas tardes em que tinham permissão para cruzar a praça e fazer-lhe suas visitinhas bem educadas. Eram visitas extremamente comportadas, já que ele estava inválido. Ele é um pobrezinho, dizia Janete, e ele diz que nós o animamos. Tentamos animá-lo com muita calma. Em breve vou gravar a continuação do 12º capítulo.